Hoje é o executivo de futebol Então. que tá na corda bamba. O Rui Costa é mais uma vítima da diretoria do São Paulo? Que história é essa? Olha só o que o André Hernan disse. Segura essa resenha. O contrato do Rui Costa é um contrato que ele tá há 5 anos no São Paulo, e quando sai Belmonte, quando sai parte da diretoria e o Casares chama o Márcio Carlomagno, que já foi expulso do clube, para ser o CEO, o Rui Costa tinha uma proposta do Grêmio. E ele convence o Rui Costa a ficar. E ele fala, olha, aqui você vai ter protagonismo, aqui você vai poder ter voz ativa, porque ele era, na verdade, ele fazia um trabalho fantasma, né? Quem aparecia era o Casares, quem aparecia era o Belmonte. E o Rui ficava ali na sombra. Prometeram a ele protagonismo, prometeram a ele aumento salarial e prometeram um contrato mais longo. Só que não deu tempo. Ele não assinou esse contrato novo. Então ele continua com o contrato antigo e continua ali, esperando. E ele é um cara que hoje é o executivo de futebol que tá na corda bamba. Quando teve o racha Belmonte e Casares, o Belmonte não sequer viajava com o time. O Casares, por mais que a gente via nas redes sociais foto no CT, foto no treino e tal, muitas vezes não era uma presença, aquela coisa presente mesmo, tô aqui metendo a mão na massa. O Rui Costa era o cara que tava com os jogadores, ia na viagem, ia nas crises, não dava entrevista. É o que tomava conta. Era ele que estava junto aos jogadores no vestiário. E aí quando entra o Maciz e o Maciz começa a fazer a limpa e entende o trabalho do Rui Costa, entende o trabalho do Rui Costa como necessário para ele, Maciz, Rui Costa faz o quê? Pede a contratação do Rafinha para ser o braço direito dele e para ser um fortalecimento dentro do vestiário com os jogadores. Como o André Hernan disse, prometeram protagonismo, prometeram dar mais espaço, prometeram aí várias coisas pro Rui Costa e acabou não dando tempo, né, de isso ser concretizado, até porque Júlio Casares teve que picar o pé e começou essa turbulência danada no São Paulo. Mas afinal, Rui Costa, ele é vítima também da diretoria do São Paulo ou ele é vítima das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões? Me diz aqui nos comentários, aproveita também, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Uma coisa é certa, Rui Costa estava fazendo um trabalho fantasma até aqui. Ele não aparecia em nenhum momento quando o Júlio Casares estava na presidência. A gente sabe que o Júlio Casares não dava carta branca para ele aparecer, não deixava ele se expor na mídia e muitas vezes o Júlio Casares centralizava a maioria das ações para ele. Inclusive, ele adorava aí posar nas redes sociais, inclusive foi até apelidado de blogueirinho, né? Isso mesmo, o presidente do São Paulo foi até apelidado de blogueirinho. De tanto que ele gosta, né, de holofotes, né? Era só um jogador aí marcar um gol e bem na partida ele já tirava foto, né? Agora, quando perdia, né, quando entrava em crise, a situação era diferente. Ele, corria, sumia e ninguém achava o homem. Ninguém achava mesmo. Inclusive, o Júlio Casares já até causou saia justa no próprio São Paulo. Por quê? Porque muitas vezes começou-se ali a negociação com um determinado jogador em que o São Paulo estava com interesse em contratar, e assim que fechava o contrato, o Júlio Casares ele não deixava a instituição anunciar oficialmente a contratação do jogador. Ele antecipava na sua rede social a contratação, ou seja, ele queria sair na frente até do próprio clube, ele queria aparecer mais do que o próprio clube, e foi isso que ferrou São Paulo. O nosso presidente querer centralizar tudo para ele e começar a propagar essa ideia de que ele era maior do que a instituição São Paulo Futebol Clube. Ele queria ser mais protagonista do que o São Paulo Futebol Clube. E isso não pode. Tanto que deu no que deu, né? Pediu para renunciar para não ser impeachmentado, para não ser chutado do estádio do Morumbi. O Júlio Casares, ele sempre quis centralizar para ele. E o Rui Costa, talvez, quando ele decidiu permanecer no São Paulo, ele talvez possa ter sido mais uma vítima também dessa diretoria. Porque ele poderia ter ido embora, poderia ter arrumado outro clube, né? Mas não, decidiu ficar porque a então diretoria prometeu aí várias coisas para ele, né? E aí, uma vez que o Júlio Casares caiu fora, ele começou a aparecer, começou aí a se expor, começou a dar a cara a tapa, né?
precisa ainda dar muito mais a cara a tapa, principalmente nos momentos de crise, né? Mas acredito que logo que ele começou a aparecer, ele já se envolveu em uma polêmica que acabou prejudicando a sua imagem perante o torcedor são paulino, que foi a inexplicada demissão do técnico Crespo para a contratação do Roger Machado. Inexplicada em termos, né? Porque a gente sabe que não foi a qualidade técnica que pesou na demissão do Hernan Crespo. Não foi qualidade técnica que determinou a chegada do Roger Machado no São Paulo. O que realmente determinou foi que o Hernan Crespo não falava o que o Rui Costa e o que a diretoria queriam ouvir. Essa é a verdade. A diretoria não queria um treinador que expusesse para o treinador, para o torcedor, a realidade hoje do São Paulo Futebol Clube, que é um clube que está uma bagunça na sua diretoria, financeiramente não tem dinheiro, não tem condição de trazer novos reforços. Basta a gente analisar as últimas contratações do São Paulo, que foi ou jogador por empréstimo, ou jogador que estava sem contrato, porque não tem dinheiro, o São Paulo está quebrado. Só que o Crespo, ele começou a jogar isso daí no ventilador, e acabou irritando o Rui Costa e a diretoria, que acabou o quê? Mandando ele embora. E trazendo o Roger Machado, que já chegou com um discurso aí diferente. E que o Roger Machado, ele não tá entrando nessa dividida dos problemas que acontecem no extracampo. Coisa que o Hernan Crespo se incomodava e queria mostrar pro torcedor são paulino. E eu acho muito positiva essa fala do Hernan. Porque o Hernan Crespo, ele trabalhava com a realidade. A realidade de São Paulo é essa. Ele não vendia ilusão. Desde que ele chegou no São Paulo para essa segunda passagem, o Crespo provavelmente já sabia que o São Paulo estava em crise, que não tinha dinheiro para contratar, que estava uma bagunça danada na sua diretoria. Mas ele em nenhum momento vendeu a ideia para o torcedor são paulino de que o São Paulo iria lutar por títulos. Ele sempre disse desde o início que ele queria entregar apenas um time competitivo. E foi isso que ele fez. Tanto que quando ele foi demitido, o São Paulo estava muito competitivo. Estreou no Campeonato Brasileiro, ganhando do Flamengo, do poderoso Flamengo. Estava bem no campeonato. Aí começou a falar as verdades e mandaram ele embora. Aí trouxeram o Roger Machado, que de certa forma já é amigo do Rui Costa, porque ambos trabalharam juntos no Grêmio. E acredito que já devem ter dado a cartilha pro Roger Machado. Meu irmão, se você falar a realidade, você é o próximo a vazar. Então fica pianinho aí, faz o seu trabalho, porque senão vai meter o pé no você também. Você quer ser treinador do São Paulo? Você vem, pode vir que a cadeira é sua. Mas não abre o bico não, porque senão a chapa vai esquentar pro seu lado. A realidade é essa no São Paulo. Mas assim, não adianta tentar esconder. O torcedor são paulino já sabe o que o São Paulo se tornou hoje e na crise que o São Paulo se afundou e que tá difícil de sair. Bom, galera, eu já vou ficando por aqui. Qualquer outra novidade sobre o Tricolor, vou trazendo aqui para vocês. Por isso, mais uma vez, eu peço que se inscreva, deixe aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha. Um grande abraço e vamos São Paulo!